Em Gálatas 1:1, Paulo começa a sua carta dizendo assim: eu, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Em 1 Timóteo 1:1, Paulo começa assim: eu, Paulo, apóstolo de Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo começa assim: eu, Paulo, chamado para apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Em Filemão 1:1, Paulo já escreve assim: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E em Romanos 1:1, Paulo escreve assim: eu, Paulo, servo de Cristo. O que mudou? Por que a titulação, os títulos de Paulo mudam tanto? Eu sou Alan, servo de Cristo, e essa é mais uma Quinta Teológica. Todas as quintas, aqui no canal da Igreja Batista de Bom Retiro, a gente tem um estudo de teologia. Normalmente eu estou nas praças. Dessa vez, a chuva tão desejada não me deixou ir para a rua. Mas é sempre um estudo que te comova e te empurre a estar assim, praticando no dia a dia, por onde você anda, onde quer que você esteja compreendendo mais e mais da palavra de Deus e consiga reverter esse ensinamento para o seu dia a dia. Por isso, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, pode escrever aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários que são postados das Quintas Teológicas e, na medida do possível, nós vamos atendendo. O próprio estudo de hoje já é uma sugestão, um pedido de alguém que entrou em contato comigo através das redes sociais. Talvez você esteja, eu estou baixando um pouco o microfone, que é justamente para você ver a minha gola. Talvez você esteja estranhando um pouco a minha camisa. Essa é uma klezma, ou uma gola clerical. É uma invenção protestante. E o pastor que inventou essa camisa, ele tinha um propósito que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Paulo se colocava como escravo de Cristo, e a klezma, que é essa partezinha branca, é como se fosse uma coleira. A ideia é justamente como se fosse uma amarra no pescoço, como se fosse uma coleira colocada por Cristo. Na ideia de que sim, os sacerdotes, os pastores, os padres são escravos de Cristo, mas como ela é branca, nós somos escravos em amor. O amor de Cristo nos constrange de tal maneira que nós nos sentimos aprisionados na sua mensagem. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo. E aí a klezma, a gola clerical, vem justamente com essa ideia de que ao passar pela rua e ver um homem com uma camisa um tanto quanto diferente como a que eu estou usando hoje, você tem certeza que ali está um sacerdote. Eu dificilmente uso essa camisa, eu normalmente vou usar em formaturas da faculdade, porque fica mais fácil colocar a beca, ou quando eu vou fazer visita aos hospitais. E já aconteceu de eu estar com a camisa clerical, com a klezma, e estar passando nos corredores, e uma pessoa está na porta do quarto e pedir para eu entrar e orar com o paciente, justamente porque viu aquele homem com aquela camisa diferente passando nos corredores. Então, a minha camisa e a curiosidade do estudo de hoje é justamente essa, né? De que Paulo se coloca como escravo de Cristo, como nós vimos aqui no texto dele para Romanos, para a igreja de Cristo em Roma, se coloca como escravo de Cristo, e nós vamos entender hoje o que aconteceu na história desse homem chamado Paulo e por que, então, ele chega a essa questão e vai trocando tanto os seus títulos à medida que ele vai escrevendo as suas cartas. Então, para começar, nós vamos começar com Paulo pré-cristão, ou seja, um Paulo antes do cristianismo, quando ele ainda se chamava Saulo, ou como mais conhecido, Saulo de Tarso.
Alguns estudos atrás, eu expliquei para vocês, quando falamos de Agostinho de Hipona, que era muito comum antigamente, e é o meu caso, meu nome é Alan de Macedo, e esse de Macedo é o meu sobrenome, mas também um indicativo da minha origem. Era muito comum as pessoas terem por sobrenome o lugar de onde vêm. Paulo é isso, é assim, o de Tarso é que ele vem da cidade de Tarso, né? Havia outras formas também de constituição de sobrenomes, mas uma delas era com relação à localização, que é o caso de Paulo. Paulo usa, antes do cristianismo, o nome de Saulo, que é o mesmo nome de Saul, né, na sua origem é a mesma coisa que Saul, quer dizer aquele que foi desejado, aquele que se orou por, ou também, de uma forma interpretativa mais expansiva, é aquele cuja graça foi alcançada, ou a resposta de oração. Saul, ou Saulo, significa isso, né? Aquele que é uma resposta de oração, aquele que foi orado por. Mas Paulo, após a sua conversão, isso está registrado no livro de Atos, ele passa a usar o nome de Paulo, que já não é um nome hebraico, é um nome romano, e Paulo quer dizer pequeno. Então Paulo começa a se colocar como pequeno. Financeiramente, Paulo se sustenta na fabricação de tendas, né? Esse era o seu ofício, ele fabricava tendas, e disso ele vivia, mas era um homem que levava muito a sério, era judeu, muito embora tivesse cidadania romana também. A cidadania romana, nesses casos, era adquirida ou por pertencer a uma família importante, ou por ocupar uma posição importante, ou algumas vezes, inclusive, comprada esse direito de cidadania. Então, Paulo também é cidadão romano, mas ele é judeu, um judeu praticante, um judeu observador das leis e dos mandamentos. E é justamente na observação das leis e dos mandamentos que ele alcança uma posição de liderança dentro da sua sinagoga, dentro do ambiente em que ele está. E aí, quando começa um novo ramo do judaísmo, que era dos judeus do caminho, e esses judeus do caminho vão ser conhecidos depois como cristãos, é justamente nesse tempo que Paulo começa, então, a perseguir a igreja e perseguir os novos judeus do caminho, né? A perseguir os que ainda não se chamavam assim, mas perseguir os cristãos. E aí, um dia, em uma viagem até Damasco, Paulo tem um processo de encontro com Cristo. A tradição, isso não está nas Escrituras, mas a tradição diz que Paulo caiu do cavalo. Então, a gente tem uma série de obras, vou colocar aqui umas obras para vocês, mas a gente tem uma série de obras, esculturas, quadros que demonstram a conversão de Paulo. Os seus olhos se cobrem como com escamas, e só após o seu batismo, realizado por Ananias, só após o seu batismo é que as escamas caem dos seus olhos, e aí Paulo já se coloca, então, como cristão, e rapidamente Paulo consegue alcançar a posição de liderança cristã. Veja o que diz Gálatas, capítulo 2, versículos 11 e 12, a respeito de um fato que é muito marcante na vida de Paulo. Paulo, como eu disse, rapidamente chega à liderança da igreja, Paulo rapidamente chega a posições de mando dentro da igreja e chega ao ponto de chamar a atenção dos apóstolos. Pedro, ele chama a atenção de Pedro quando Pedro estava em Antioquia. Então, Gálatas 2, versículos 11 e 12, tem essa demonstração. Quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Olha as palavras de Paulo, estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava as refeições com os irmãos não-judeus, com os cristãos. Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais sentar com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus.
Então, dentro da conversão, havia judeus e não judeus, e aí Pedro sentou-se com os não judeus, com os gentios, e depois não queria sentar mais. E aí Paulo chega para o apóstolo e diz assim, você está completamente errado. Isso era um sinal de que Paulo tinha até uma questão de comportamento, ele tinha um comportamento muito obediente a Jesus, mas ele não tinha vergonha de chamar a atenção de quem quer que fosse. Aqui com certeza foi uma exortação em amor, ele deixa claro, mas deixa também claro que ele foi publicamente, ou seja, veementemente, de modo sem meias palavras, Paulo chama a atenção de Pedro por um erro que Pedro tinha cometido. Pedro realmente estava errado, mas Paulo não se intimidou pelo fato de Pedro ser apóstolo e lhe chamou a atenção. Então, o apóstolo Paulo era um homem que ele tinha uma capacidade de eloquência, de falar muito grande, e ele rapidamente se torna líder da igreja porque ele não tinha medo de dizer o que precisa ser dito. Assim como eu tenho tentado fazer, Paulo ia às praças, pregava publicamente, ia às ruas e não tinha vergonha do evangelho. Ele extrapolava as paredes do templo, quando precisava se reunia nos templos também, falava muito. Tem um episódio de Paulo que ele está falando, o menino dorme, cai da janela, então às vezes ele também falava demais, mas ele não tinha vergonha do evangelho e também não tinha vergonha de se colocar como escravo de Cristo. O fato de estar pregando faz ele viajar por uma série de cidades, faz ele trabalhar na fundação de uma série de igrejas e visita, então, e ministra em várias igrejas. E, em função disso, ele escreve 13 cartas que estão registradas no Novo Testamento. A gente sabe que acaba escrevendo mais, mas ele escreve 13 cartas que estão no Novo Testamento. São os escritos paulinos do Novo Testamento. Algumas quintas teológicas atrás, eu disse que o maior escritor do Novo Testamento é Lucas. E se você for comparar a quantidade de textos que Lucas escreve em seu evangelho e no livro de Atos, realmente ele é o maior escritor do Novo Testamento. Mas se nós formos ter por critério o número de livros que Paulo escreve, Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Então, Paulo escreve 13 cartas, e é a maior. Há outras cartas do Novo Testamento, mas Paulo é o maior escritor do Novo Testamento na quantidade de textos produzidos. Isso é muito interessante, porque faz com que as cartas tenham uma característica especial. Para nós não termos Paulo I, Paulo II, Paulo III, Paulo IV, ou 1 Paulo, 2 Paulo, 3 Paulo, 4 Paulo, 13ª Paulo, nós invertemos um pouco o costume. As cartas de Paulo, elas sempre vão receber o nome da pessoa ou da igreja para quem Paulo está escrevendo. Então, quando nós olhamos Gálatas, por exemplo, é a carta de Paulo para a igreja da Galácia, para a igreja de Gálatas, né, para os Gálatas. Quando nós olhamos para a 1ª ou 2ª Coríntios, ou para a 3ª Coríntios, calma aí que eu já vou falar sobre isso. Quando nós olhamos para a 1ª, 2ª ou 3ª Coríntios, nós vemos Paulo, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Né? Então, essas escritas de Paulo, sempre o nome da sua carta é o destinatário para quem ele está escrevendo. E os seus textos vão falar, em resumo, né, vendo todos os textos, eles vão ser a base da doutrina cristã, são a centralidade do cristianismo. O cristianismo tem um avanço significativo. Paulo é o primeiro a sistematizar. Lucas era um historiador. Paulo é um verdadeiro teólogo. Ele sistematiza, ele harmoniza pontos que à primeira vista poderiam parecer conflitantes dentro da doutrina cristã. E isso, inclusive, vai ser base depois para estudos. As cartas de Paulo vão instruir os cristãos quanto à natureza de Deus, quanto ao significado do ministério e da obra de Cristo,
quanto ao ministério do Espírito Santo na igreja, inclusive dando instruções preciosas de como o Espírito Santo deve atuar dentro da igreja. Não que Paulo esteja restringindo o Espírito Santo de agir, muito pelo contrário. O que Paulo faz é uma demonstração para que nós reconheçamos, ainda hoje, o que são obras do Espírito Santo e o que são obras humanas, e inclusive obras do maligno ou teatro para alimentar o ego do ser humano. Paulo também, as suas cartas também nos ensinam sobre a doutrina da salvação, sobre a doutrina dos acontecimentos que se darão no final dos tempos, o que é chamado de escatologia. Então, a escatologia não está apenas, a doutrina do fim dos tempos não está apenas com João, lá no livro de Apocalipse. Paulo também vai falar sobre os últimos dias. Paulo também vai falar sobre o caráter cristão e a aplicação da vontade de Deus na vida dos crentes. Paulo vai falar sobre a ordem do culto, sobre o governo da igreja, e Paulo vai dar preciosas lições para o comportamento e a vida dos líderes da igreja, dos pastores da igreja. Por isso, as cartas de Paulo, os textos de Paulo, são divididos basicamente nos seguintes pontos. Primeiro, as cartas escatológicas, as cartas que vão falar sobre o fim dos tempos. Essas cartas são 1ª e 2ª Tessalonicenses. As outras são as cartas soteriológicas. Soterologia é o estudo da salvação. Então, as cartas soterológicas serão Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e o texto de Gálatas. Vão ter também as cartas da prisão, ou as cartas do cárcere, que vai ser Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Porque Paulo, como eu disse, não tinha medo de pregar. Não tinha medo de pregar, mas isso não significa que era bem-vindo ou aceito em todos os cantos. Então, ele arranjou alguns problemas e, por isso, se torna prisioneiro de Cristo, como já disse, inclusive, no começo. E, por fim, tem as cartas pastorais, que é 1ª, 2ª Timóteo e Tito, e na carta de 2ª Timóteo também foi escrita quando Paulo estava preso, mas o seu conteúdo é muito mais pastoral do que prisional em si, por isso nós colocamos a 2ª Timóteo como uma carta pastoral. Então, basicamente, o que nós temos sobre Paulo é isso. Esses são os seus escritos. Paulo planta uma série de igrejas e nessas igrejas, como ele viajava muito, como ele ia para cá, ele ia para lá, ele vai tentando coordenar todas essas igrejas. Na época não tinha reunião do Zoom, não tinha como fazer um EAD, um ensino à distância, não tinha como prestar relatório por e-mail, não tinha aplicativo para isso. Então, Paulo usa o método das cartas para, mesmo à distância, ir resolvendo algumas coisas, ir esclarecendo algumas doutrinas e ir demonstrando o que ia acontecendo para cá, o que ia acontecendo para lá. Paulo, então, é um personagem significativo na história da igreja e alguém que vale muito ser estudado. E aí, sobre o que Paulo fala, então? Então, agora, nós vamos passar por um breve resumo, breve mesmo, um breve resumo do que fala cada um dos livros de Paulo, né? Ou cada um dos escritos de Paulo. E aí, eu vou seguir uma determinada ordem aqui, mas você pode depois, com calma, ir procurando esses elementos nos livros que estão aí na sua Bíblia. Como você já deve conhecer os escritos de Paulo, o primeiro deles que nós vamos ver é o escrito, a carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreve então para a igreja de Roma. Roma ainda era sede do Império. O Império Romano vai se desfazer, vai se acabar muito tempo depois. O Império Romano do Ocidente acaba antes, o Império Romano do Oriente vai acabar depois. É justamente isso que vai determinar o fim da história antiga com a história medieval. Mas, quando Paulo escreve, Roma era a centralidade do Império até então. E nós precisamos lembrar que o Império Romano ele se estendia por praticamente todo o mundo conhecido, com exceção do Extremo Oriente, muito embora
tenha chego a muito da influência lá, mas o império acaba não chegando lá. Mas todo o norte da África, toda a região do Oriente Próximo, Oriente Médio e praticamente toda a Europa vai ser dominada pelos romanos. Claro que não em sua totalidade, em todo o tempo, algumas porções acabam permanecendo com alguns povos, mas Paulo estende a sua escrita para os povos dessas regiões que vão sendo cristianizados e Roma era a sede do império. E por isso, Roma tem uma presença do poder muito grande. Poder aqui no sentido de capacidade de mando, né? Então, por ser a sede do império, os romanos não precisavam, os habitantes da cidade de Roma não precisavam ser instruídos a respeito do poder. Eles viviam o poder ali no dia a dia. Cada vez que Roma conquistava uma nova província, conquistava uma nova região, vinham carruagens trazendo os despojos de guerra, ou a cada pouco vinham oferendas para os imperadores. Eles sabiam a força do poder, eles sabiam o quanto o império era poderoso, entendiam muito de política, conheciam o sistema de política. Então, Paulo não precisava instruir eles a respeito disso. Paulo precisa instruir a respeito daquilo que o Império Romano não oferecia ou não permitia compreender. Eles entendiam, inclusive, sobre justiça muito bem, porque até hoje, quem estuda direito, em qualquer lugar do mundo, vai ter que estudar a lei das 12 tábuas, vai ter que estudar o Códex Romano, né? Vai ter que entender do direito romano, não necessariamente para aplicá-lo, quando nós vamos olhar para alguns sistemas de direito, mas para compreender, porque faz parte da história. Então, poder, política e justiça era algo natural, que se via no dia a dia. Só que poder, justiça e política não combinam com uma porção significativa da história de Jesus. É por isso que o livro de Romanos, Paulo expõe com tanta beleza a graça de Cristo. É na carta de Romanos que nós vamos ver a graça salvadora de Jesus sendo manifesta. Então, quando nós olhamos para a igreja de Roma, nós precisamos entender que ela era uma igreja que tratava com política, tratava com poder, tratava com justiça, mas não tinha entendido ainda o valor do perdão, o valor da graça, o valor de se colocar no lugar do outro. É por isso que Paulo instrui a igreja a respeito da graça. Aí, quando nós vamos para a igreja lá em Corinto, a situação já é diferente. Por isso que em 1ª e 3ª Coríntios, eu falei em terceira, né? Será que está isso na sua Bíblia? Não, na sua Bíblia não está 1ª e 3ª Coríntios, que eu tinha dito antes. O que acontece é o seguinte, Paulo, lá na igreja de Corinto, é uma outra realidade. Então, Paulo escreve para lá. E Paulo escreve 3 cartas para Corinto, né? Então, são 3 cartas. Nós temos 1ª Coríntios, 2ª Coríntios e 3ª Coríntios. O que acontece é que o texto de 2ª Coríntios, a carta de 2ª Coríntios, se perdeu. Então, nós não sabemos o conteúdo da carta. Existem aí suposições, documentos que supõem o que diz a carta, mas não tem textos fidedignos que possam dizer, não, realmente esse aqui era o texto da 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Por isso, a nossa Bíblia diz lá 2ª Coríntios, mas aquele texto é da 3ª carta de Paulo. Nós, pela fé, entendemos que isso é obra do Espírito Santo. Então, talvez a carta fosse pessoal demais e, eu já falei aqui, um dos critérios é a apostolicidade e a universalidade. Ou seja, a carta devia ser pessoal demais e, portanto, não tinha muitos ensinamentos que pudessem propagar no tempo e ainda nos ensinar no dia de hoje. Então, a carta de 2ª Coríntios nós perdemos. Por isso que eu brinquei antes de 1ª e 3ª Coríntios. Então, quando eu brinco de 3ª Coríntios, na verdade, o texto que está aí na sua Bíblia, de 2ª Coríntios.
Essa igreja de Corinto já é uma igreja num ambiente grego, num espaço grego, e Paulo, então, tem um propósito diferente para essa igreja. Essa igreja era uma cidade muito rica, numa região bastante movimentada, e que era uma religião de cultura helênica, de cultura grega. Então, era uma cidade que tinha os seus olhos, a sua prática, o seu costume, voltado ainda para os deuses gregos, dos quais a gente consegue até hoje documentar de que a principal deidade ali do espaço era a deusa Afrodite. E a Afrodite, por ser uma deusa mulher, as mulheres eram as sacerdotisas, que praticavam cerimônias pagãs, inclusive de promiscuidade, vou usar um termo mais polido, né, e de prostituição como oferenda a essas deusas. E por isso Paulo é mais enfático com relação à mulher nesse tempo, porque era uma cidade de porto, era uma cidade que tinha muito comércio e, portanto, tinha também, como naturalmente e infelizmente até hoje a gente vê em cidades portuárias, tinha muito do turismo sexual e das práticas sexuais. Então, Paulo, nesse ponto, ele é mais enfático com relação às mulheres sobre isso. É justamente por causa dessa imoralidade que havia lá que Paulo vai falar tanto sobre a carnalidade e sobre a maturidade e a moralidade cristã. E aí Paulo encoraja, nos textos a Corinto, Paulo encoraja a comunhão, o bom uso dos dons e principalmente o amor fraternal, a sacrificar-se pelo ministério, tornando-se um embaixador de Cristo. Paulo vai tratar de vários assuntos culturais dessa época, vai falar até do cabelo, e vai falar do cuidado, do zelo para ter ali com a igreja. Então, hoje, quando nós olhamos esses textos de Coríntios, nós temos que ter a atenção de entender o que é aplicável àquele tempo e extrair o princípio dali. E outro detalhe que nós precisamos prestar atenção é que Paulo está respondendo a muitas perguntas que foram levantadas por ele. Então, levantadas para Paulo, né? Perguntas que a igreja faz para Paulo, buscando justamente a instrução. Então, nós não podemos esquecer que é uma resposta que vem sem nós conhecermos a pergunta. Então, a gente tem essa falha nessa comunicação. Tá? Então, é um texto que nós temos muito texto de apoio, textos bons de apoio, então a gente tem que tomar um pouquinho esse cuidado. O próximo grupamento de cartas é sobre a carta que Paulo escreve para Gálatas, para Galácia, para os Gálatas. E na carta para Gálatas, Paulo vai escrever sobre um incentivo, né, com o objetivo de dar um incentivo para essa igreja. Por quê? Porque muitos dessa igreja estavam abandonando a fé cristã e se voltando para práticas judaizantes, práticas do judaísmo. Então, o exemplo da circuncisão é um deles, né? Mas não apenas esse. Dos costumes alimentares, da comida kasher, da observação da Torá, dos mandamentos, dos filactérios ou dos tefilins, né? Inclusive práticas com relação a corte de cabelo, tal. Então, são práticas que os judeus têm em observação às doutrinas da Torá, que Paulo conhecia magistralmente, mas que não condizem mais com a liberdade conquistada na cruz. Então, Paulo vem justamente ensinando isso, trazendo esses ensinamentos. O que acontece é que Paulo, quando começa a confrontar esses ensinamentos com relação ao que era ensinado, então os judaizantes começam a falar mal de Paulo, começam a falar mal da imagem de Paulo, começam a falar mal de quem Paulo era, dizendo coisas inverdades sobre isso, e aí inclusive,
contestam o seu chamado apostólico, dizendo, poxa, mas ele realmente é apóstolo, mas não foi escolhido por Urim e Tumim, não foi escolhido Matias para estar no lugar de Judas? Da onde que vem esse Paulo? Ele não era o perseguidor da igreja? Você tem certeza? Esse cara viaja tanto? Você tem certeza que o que ele prega é o que ele vive? Né? Então eles começam a denegrir a imagem disso, a imagem do apóstolo por causa disso. É por isso que Paulo começa justamente defendendo seu chamado e, por consequência, vai falar que o evangelho de Cristo é a sua testemunha. O foco de Paulo aqui é dizer a lei é boa, a lei nos mostra o caminho pelo qual nós devemos andar, mas na cruz de Cristo nós conquistamos a liberdade. Portanto, a lei ela deixa de ser um fardo e ela passa a não ser o critério o critério significativo. O critério significativo é o sacrifício que Cristo realizou. Por isso, Paulo, nesta carta para Gálatas, Paulo é muito mais pregador da liberdade cristã. Mas tem mais texto de Paulo. Tem também o seu escrito para a igreja de Éfeso, para Efésios. Né? E esse é o texto da suprema doutrina cristã. Essa é a obra mais preciosa de Paulo, é a sua obra mais redentora, é a grandeza do seu ministério está estabelecido na carta de Paulo para Efésios. Efésios era uma igreja que tinha boas obras. Efésios era uma igreja que era muito respeitosa, merecia respeito. Era uma igreja que tinha conquistado uma boa posição, um bom sustento missionário, tinha muito compromisso com Deus. Era uma igreja em que teve como pastor Paulo, teve Timóteo, teve João como pastor, então teve pessoas significativas como pastores, e ali Paulo então enfatiza a grande beleza do relacionamento entre Cristo e a igreja, o quanto a igreja que ama a Cristo recebe também o amor de Cristo, e o quanto Cristo ama a igreja de tal modo que a vê pura, a vê imaculada, a vê perfeita. É lindo o texto justamente por causa disso. Paulo, então, mostra que o amor é a essência do relacionamento cristão e, por isso, nós devemos amar uns aos outros, e aqui é Paulo repetindo as palavras de Jesus, mas amar uns aos outros, imitando justamente o exemplo de Jesus. E aí tem um trecho bem famoso em que Paulo demonstra que há um inimigo da igreja, mas que esse inimigo não é o seu irmão, esse inimigo é justamente o pecado e é o diabo, e é contra esses que nós temos que combater. Por isso que Paulo prega tão bem em Efésios sobre o perdão, quando um irmão, sem querer, acaba pela nossa natureza pecaminosa, porque não somos ainda perfeitos, porque estamos em um processo, em uma caminhada, quando nós acabamos errando com o nosso irmão, Paulo nos mostra que o amor é capaz de suplantar esse erro, de sobrepor esse erro e, desse modo, nos conectar com o nosso irmão. Porque o inimigo, na verdade, é outro, não é jamais o nosso irmão. Em seguida tem a carta de Paulo aos Filipenses, né, da igreja de Filipo. Essa já é uma das cartas em que Paulo estava preso por causa do evangelho, quando ele a escreve. Nela, Paulo fala do valor que estar preso tem, fala do valor do cárcere, e fala que os seus sofrimentos, por causa dos sofrimentos que Paulo sofreu, né, por causa dos sofrimentos pelos quais ele está passando, muitos tomaram coragem de pregar o evangelho. E aí, isso é muito interessante, porque ele fala assim, é justamente porque eu estou sendo perseguido, porque a igreja está sendo perseguida, que nós nos fomentamos, nós nos multiplicamos. É mais ou menos como se fosse hoje, é porque nós não podemos nos reunir num templo só, que nós nos reunimos no
domingo em milhares de templos, em milhares de casas. Ou seja, nós espalhamos o Evangelho por aí, porque eles não nos permitem nos reunir. Então, hoje, nós estamos assim por uma questão de saúde pública. A igreja não está, no Brasil, sendo perseguida, né? Nós estamos em um ambiente muito mais favorável do que esse. Mas o exemplo ainda vale. É por isso que nós temos célula, porque é muito mais fácil você multiplicar, transformar a sua casa em uma pequena igreja e você também pregar o Evangelho. E é assim que Paulo, então, encoraja, dizendo, eu sofri, mas eu não deixo de sofrer por causa de Cristo, porque os sofrimentos de Cristo foram muito maiores do que o meu. E eu tenho certeza de que tudo o que eu sofra ainda vale a pena seguir a Cristo. Nessa carta, Paulo aborda a divindade de Cristo e valoriza o fato que fez, o fato de Cristo ter se tornado homem, ter deixado de lado a sua divindade, de lado, né, deixou-se fazer homem para sofredores, para sofrer efetivamente na cruz e mesmo assim se sacrificar por uma igreja e por pessoas que a princípio poderiam não merecer, mas que pela graça e pela misericórdia de Deus e pelo amor de Deus, Cristo voluntariamente se dá pela igreja. Então, é assim que Jesus passa pelo seu estado de humilhação, né? É por amor à igreja que Cristo se humilha, se coloca nesse estado chamado de estado de humilhação. Isso está gravado lá em Filipenses. Quando nós pensamos, então, na carta de Paulo para a igreja de Colosso, para os colossenses, Paulo já faz uma abordagem um tanto quanto diferente, porque nela, Paulo já vai abrir o seu coração e falar dos seus sofrimentos. Vai ser muito mais uma carta de desabafo, vai ser uma carta de testemunho, uma carta em que Paulo vai chorar no ombro da igreja de Colossenses. Então, Paulo vai se derramar ali, abrindo o seu coração. Se nas outras ele era mais um instrutor, um professor, um mestre, aqui ele se derrete, ele se expõe, ele abre o seu coração. E ali ele chama então as pessoas para a santidade e aborda assuntos do dia a dia da igreja. Então ele vai ali caminhar no dia a dia da igreja, instruindo a igreja como ela deve andar. E aí nós chegamos ao texto de 1ª e 2ª Tessalonicenses. 1ª e 2ª Tessalonicenses são cartas de Paulo, mas que ele não escreve sozinho, ele escreve em conjunto com seus colegas de ministério. E nessas cartas, Paulo vai falar sobre o fim dos tempos, sobre o que vai acontecer ao final, sobre para onde a igreja vai, como que a igreja passará pelos últimos dias. É uma carta de conteúdo escatológico, é uma carta em que Paulo vai falar de escatologia. Nessa carta, um exemplo disso é quando ele fala sobre a apostasia, sobre abandonar a fé, e a sua visão sobre o arrebatamento e o que acontece com os que morreram. E mais uma vez, Paulo aqui nos chama à santidade e à ideia de permanecermos e continuarmos na nossa caminhada, mas sempre firmes na fé cristã. E aí nós chegamos à 1ª, 2ª cartas a Timóteo, a carta de Tito e a carta de Filemão. A carta de 1 Timóteo, de 2 Timóteo e de Tito são cartas que Paulo escreveu para os seus discípulos, para os seus alunos, para aqueles que caminhavam com ele. E levam, lógico, o nome para quem ele escreveu. Quando Paulo escreve para os três, né, as 3 cartas, tanto as 2 de Timóteo e a de Tito, aqui são 3 textos que são essenciais para quem quer um dia ser um líder de célula, para quem quer ser um discipulador, para quem quer ser um intercessor e, inevitavelmente, são textos que precisam ser lidos por quem algum dia almeja ou entende ser chamado para ser pastor.
porque elas vão falar justamente sobre isso, sobre a prática pastoral, sobre o coração pastoral, sobre a conduta pastoral. Paulo vai falar então sobre a respeito do discipulado, da ordem do culto, dos deveres de um pastor, das características de um pastor. E aí, pastores, nós temos, você vê uma fala minha, vê uma fala do pastor Marcos, vê uma fala do pastor Kécros, vê uma fala do pastor Lobo, você vê que tem características diferentes, mas há características em todos os pastores que são características comuns. E aí também ele vai falar, então, sobre os falsos profetas, né? Então, aqueles que estão nessa posição, estão almejando essa posição simplesmente para angariar poder, para poder reconhecer isso e evitar essas pessoas. Fala sobre a vida pessoal do pastor, sobre falsas doutrinas dentro da igreja, sobre a apostasia e o final dos tempos e sobre como Deus guia a igreja. Um resumo bem interessante dessas é santidade e pureza que devem estar sempre presentes na vida do apóstolo, no apóstolo Paulo, mas também na vida dos outros pregadores cristãos até os dias de hoje, e estarem dispostos a sofrer pelas pessoas, e especialmente a perdoar as transgressões que são feitas contra os líderes, mas também as transgressões feitas pelos membros na sua vida diária, um com os outros. E o exemplo, então, de Filemon é justamente nessa vertente. A carta de Filemon é a carta mais pessoal de todas, porque Paulo está escrevendo para pedir um favor a respeito de um homem chamado Onésimo. Esse Onésimo, ele era escravo e ele foge da casa de Filemon. E aí Onésimo se converte, Onésimo chega a Paulo, pede perdão, e Paulo então escreve a carta a Filemon, exaltando, dizendo a Filemon como ele deveria perdoar Onésimo e receber ele de volta. E o mais curioso, Paulo confiava tanto no coração de Filemon e confiava tanto de que Filemon compreenderia a mensagem do dever que ele tinha de perdoar Onésimo e que Filemon receberia a carta de Paulo com bons olhos e acataria ali o pedido, que Paulo pede para Onésimo ser o carteiro. Onésimo é o mensageiro que leva essa carta, né? Então, ali é uma história bem interessante, porque a ideia justamente do escravo fugido, mas que percebe o amor e resolve voltar. Essa é uma ilustração bem próxima daquilo que nós podemos ter para com Cristo. O que Cristo fez conosco é o que o Filemon deveria fazer com Onésimo. Ele manda essa carta mostrando que aquele que se revoltou, aquele que fugiu, aquele que transgrediu a norma, quando volta-se para a igreja, quando volta para o seu lugar, e o seu lugar é ao lado de Deus, quando volta para o seu lugar, ainda é bem recebido. E aí acabam, então, os escritos de Paulo. Mas são escritos que permanecem, que têm valor até hoje. São escritos que podem nos ensinar, podem e nos ensinam até hoje dentro da igreja. Paulo escreve outras cartas, Paulo mesmo menciona alguns outros escritos, em suas escritas a gente vê ele mencionando outras cartas que inclusive se perderam. Um exemplo delas é um escrito de Paulo para Laodiceia. Essa carta nós perdemos, né? Nós não temos mais esse texto, mas o essencial do ministério de Paulo, por ação do Espírito Santo, é guardado. E nós podemos e devemos aprender muito com Paulo, alguém que era perseguidor da igreja, alguém que não tinha a menor afinidade com a igreja, tem
um sincero e honesto encontro com Cristo. E o mais importante, Paulo deixou-se moldar por Cristo e se coloca, como eu disse e quis representar com a Clesma, se coloca como escravo de Cristo. E mesmo se colocando como escravo, ele é colocado em autoridade. E eu comecei mostrando que Paulo tem horas que ele se coloca como grande apóstolo, né? Um grande apóstolo, mas ele também se coloca nas suas cartas mais pessoais como escravo de Cristo. Então, quando preciso puxar a autoridade ou emperdigar-se em função da autoridade, que o status lhe precisa, que o ambiente precisava ali de uma palavra apostólica, Paulo não tinha vergonha nenhuma em bater no peito e dizer que era apóstolo. Mas quando era preciso abrir o coração e expor efetivamente quem Paulo era diante de Cristo e quem Paulo acreditava ser diante de Cristo, Paulo se colocava como ele efetivamente era, como servo e escravo. Mas um escravo, assim como Onésimo, um escravo amarrado pelo amor. Como eu coloquei a coleirinha branca, a clesma branca, um escravo em amor, alguém conquistado por um amor tão grande, do qual não se consegue resistir ou escapar. E eu queria encerrar justamente orando, para que esse amor, que fez com que um perseguidor da igreja, um assassino de cristãos, se convertesse a alguém que se coloca como servo e escravo de Cristo, que esse amor inundasse a sua casa, inundasse o ambiente em que você está, inundasse o local em que você agora recebe esse estudo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela vida do apóstolo Paulo, obrigado porque nós podemos aprender com o apóstolo, obrigado porque o Senhor instruiu a mente de Paulo na hora de escrever estas cartas e o seu coração para que ele realmente se colocasse quem ele efetivamente era, como servo e como escravo de Cristo, mas também colocasse ali a posição em que o Senhor o elevou de apóstolo. Que nós possamos compreender que, mais do que buscar um alto cargo, nós possamos ter uma alta intimidade contigo. Que o nosso coração seja voltado a isso, desejoso de te conhecer cada dia mais. Mas como Paulo fez, que nós te conheçamos para que isso edifique a nossa vida e a vida do próximo. Eu desde já abençoo a mente de cada um, a casa de cada um, que eles possam receber ali boas notícias como os destinatários de Paulo recebiam. Cartas que reforçavam a fé, que corrigiam aquilo que precisava ser corrigido, que a casa de cada um, o ambiente de cada um, a igreja de cada um possa ser um testemunho como as cartas de Paulo são. Cartas de amor, com alguns puxões de orelha quando era necessário, mas que em tudo sejam admoestados a te amar cada dia mais e a perceber o seu amor por nós cada dia mais. Abençoa a casa de cada um, em nome de Jesus. Amém. E para encerrar, eu queria esclarecer o que é o espinho na carne, que eu não sei o que é. A gente não sabe o que é o espinho na carne. Mas é uma prova, como o próprio apóstolo Paulo diz, é uma prova de que mesmo quem está com Cristo, mais cedo ou mais tarde, num ou outro pontinho, acaba passando por dores, ou por pontos que a gente não gosta muito, mas que o seu espinho na carne não seja foco do seu desvio. Pelo contrário, seja motivação para cada dia você buscar mais e mais a Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.